Olá pessoal, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, esse canal para gente interessada e interessante, comemorando 4 meses de canal, feliz da vida, pedindo para você antes de qualquer coisa, assina logo o canal, coloca lá a sinetinha que te avisa quando a gente posta um novo vídeo, toda segunda-feira, você já sabe disso. Obrigado pela tua presença, obrigado por todo o carinho que eu recebi essa semana. Hoje eu resolvi falar de um dos grandes segredos, incógnitas, dificuldades, comunicação. Dizia o Chacrinha que quem não se comunica se estrumbica. Você já deve ter passado por uma situação em que se comunicar pareceu quase que um muro intransponível, porque embora falando português, você falasse alemão e o outro entendesse javanês. Já viveu isso? Eu vivo isso. Todo mundo vive isso. Porque se comunicar é muito difícil. E comunicação é um assunto que é quase um mar. E é preciso estreitar nichos que trabalham comunicação. E hoje a gente vai estreitar a comunicação num aspecto da comunicação muito legal. Feedback. O que será que é feedback? Feedback é muito discutido dentro do contexto organizacional, corporativo, é muito discutido dentro das organizações, é muito comum falar desse assunto. Dentro do nosso dia a dia, a gente dá e recebe feedback o tempo todo, sem se dar conta muito bem daquilo que a gente está fazendo, que é dar ou receber feedback. Só que fazer isso não é muito fácil, não. Nem um pouco, na verdade. Porque dar feedback exige que a gente esteja preparado para fazer isso de uma forma construtiva, legal. Receber feedback, por outro lado, exige que a gente esteja com a escuta aberta, com os nossos sentimentos abertos, para que o nosso raciocínio defensivo, vou falar disso daqui a pouquinho, não seja imediatamente ativado. Tem gente que diz assim, feedback é um presente, uma caixinha de presente, que você tem que receber. Falo assim, não concordo nem um pouco com essa história. Porque dependendo da forma como o feedback é dado, na situação em que ele é dado, por quem ele é dado, dependendo de quem o receba, ele está longe de ser um presente, a não ser que você considere um presente de grego, o cavalo de Troia, algo muito positivo. O que vamos combinar não é. Para que um feedback seja tido como um presente, a gente tem que prestar atenção a algumas coisas. Tem gente que diz assim, feedback ou é positivo ou é negativo. Errado, buzina do Chacrinha. Não. Feedback é positivo ou pode ser positivo, sim. Feedback negativo, se for negativo, não é feedback. Porque o propósito do feedback é promover aprendizagem, correção de rota, quando algo não está certo, caso ele não seja um feedback positivo. Então, um feedback, ou ele é positivo, ou ele é corretivo. Porque ele corrige a rota de algo que não está sendo legal. No lugar de definir feedback como um presentinho, vamos falar que feedback, na real, é a forma como o outro tem de demonstrar como é que o nosso comportamento impacta. Ou seja, como é que o outro nos percebe. Nós somos cheios de pontos cegos. Cheios. Como os nossos carros, a gente não enxerga por todos os ângulos. A gente tem hora que não se dá conta de como aquilo que a gente está fazendo está impactando os outros, positiva ou negativamente. E o feedback é um jeito para que a gente perceba como aquilo que a gente faz está impactando os outros. O feedback positivo é quando alguém nos mostra que aquilo que a gente faz é tão bom, é tão legal, que precisa ser enaltecido, porque a gente tem que se dar conta de que aquilo que a gente está fazendo é tão legal que a gente tem que continuar para produzir os resultados legais que a gente está produzindo. Muita gente diz assim, imagina, não precisa de feedback positivo. Óbvio que precisa. Somos humanos, não somos máquinas. E na medida em que somos humanos, precisamos ser constantemente relembrados, pontuados, de que aquilo que a gente faz, quando aquilo que a gente faz é muito legal, vale a pena. Vejam que feedback positivo não é passar a mão na nossa cabeça, um elogiozinho bobo. Não, é mostrar, cara, aquilo que você está fazendo vale muito. Persevera.
é um estímulo, é um afago que é necessário, na medida em que não somos robôs. Feedback corretivo é quando alguém quer nos mostrar que aquilo que a gente está fazendo não está na rota certa, que o nosso comportamento não está legal e que pode ser melhorado. E, normalmente, o ideal é que, junto com esta pontuação, venha uma proposição de uma tentativa de melhorar, nos sinalizando como é que talvez a coisa possa ser incrementada. Se, por outro lado, o feedback, ou a tentativa de feedback, vem de uma forma ofensiva, desrespeitosa, que nos menospreza, isto não é feedback. Pode ser uma lavação de roupa suja, pode ser uma tentativa de nos colocar goela abaixo aquilo que a outra pessoa pensa, só que isso não é feedback. Feedback, para ser feedback, pressupõe algumas regrinhas muito básicas. Pressupõe empatia, aquela palavra que a gente tem falado, vira e mexe aqui, porque empatia é quase um mantra da psicologia. Se coloque no lugar do outro, perceba como é que o outro vai ouvir isto. Se coloque nesse lugar e perceba como será que eu ouviria isto se me colocassem. Feedback tem que ser exemplificativo. Ele tem que mostrar aquilo, através de exemplos, que você está dizendo ou pretende estar dizendo para o outro. O feedback não precisa ser prolixo demais. Ele pode ser diretivo desde que respeitoso. O feedback ele tem que se ater a fatos e não a opiniões, e não a sensações, mas aquilo que aconteceu. Tem gente que me pergunta assim, feedback tem que ter hora, data, lugar marcado? Não necessariamente, feedback não está atrelado à ação, somente à ação de avaliação de desempenho. Como eu disse, a gente exercita feedback o tempo todo. Tem gente que me pergunta, feedback é algo que tem que ser dado no particular, numa salinha fechada? Depende. Se é um feedback que pode ser expositivo para quem o recebe, se é uma situação delicada que só diz respeito àquela pessoa, por favor, que assim seja feito. No entanto, se for uma situação ainda que delicada, que outras pessoas têm que participar dela, porque aquilo pode servir de exemplo a outras pessoas, porque outras pessoas estão se sentindo incomodadas ou parte daquela situação, o feedback, ainda que delicado, pode ser conjunto. O feedback tem que ser reservado? Não, pode ser no teu café, pode ser na hora que você está lá com a pessoa, numa conversa informal. Ele não tem que virar um evento, uma ocasião. Basta que ele seja respeitoso e adequado. Porque, vamos lá, nem sempre aquilo que se está dizendo ao outro é aquilo que o outro gostaria de ouvir. E aí entra naquilo que eu falei no início do nosso vídeo, que é o raciocínio defensivo. Todos nós temos. Raciocínio defensivo é quando a gente ativa todas as nossas defesas e para de ouvir. Responsabilidade não é minha, culpa é do outro. Não preciso fazer nada para mudar, não tenho que aprender. Na hora que eu ativei esse modo de funcionamento, eu fico surdo. Nada mais entra. E aí, vejam, não adianta você falar ou você querer falar para quem não quer ouvir. Vamos ser sinceros. Vamos escolher um outro momento, uma outra abordagem, de uma outra forma. Feedback é fundamental. Por quê? Porque é um jeito da gente ou ser reconhecido porque está muito legal o que a gente faz, ou um jeito de alinhar aquilo que não está tão legal. Eu poderia passar horas aqui falando de feedback. Horas. E todo mundo me diz assim, vídeo com mais 10 minutos, ninguém escuta. Então eu vou parar. Se tiver dúvida, me pergunta, traz sua contribuição, me dá o seu feedback. Se inscreve no canal, liga a sineta, toques do Chico, compartilha com todo mundo. Isso aqui sem vocês não é nada. É meu espaço de diálogo com vocês, de vocês comigo. Beijos, cheiros, abraços.